197, página 205. Então, esses papers aqui são os papers fundamentais que, para quem quiser ter só uma introdução ao assunto, né? Não significa assim ter que estudar o assunto, mas quem quiser fazer ter algum pequeno entendimento sobre o aparecimento de um modelo sigma dentro da teoria eletrofraca, esses são os trabalhos. E o raciocínio é esse: vamos tentar estudar o limite de campo de Higgs muito forte. Então esse lambda aqui cresce muito, de tal maneira que a energia fique finita. Então esse termo aqui é o termo que tende a zero. Mas essa razão aqui se mantém constante. Então essa razão aqui se mantém finita. Então o lambda cresce muito, a massa do Higgs é muito alta. Então é isso que a gente chama de setor de Higgs fortemente acoplado. Não significa que o setor de Higgs está participando da interação forte. Ele é fortemente autoacoplado dentro da própria teoria eletrofraca. Ele não tem nenhum número quântico de cor. Ele não entra na QCD. Ele é neutro, completamente neutro do ponto de vista da QCD. Então, aqui, o Higgs é um dublete. Então, o campo de Higgs é um dublete. Mas, normalmente, a gente parametriza o campo de Higgs dessa forma aqui. Aqui fica o φ0, aqui fica o φ+, e aqui fica o φ0. Né? Então, é aquele bóson que... Agora sim, estou falando do bóson Higgs da teoria eletrofraca. Aqui eu fiz só uma discussão geral, porque isso aqui vamos dizer assim, o perfil geral do setor de Higgs. É o termo cinético do potencial. Né? E a quebra espontânea de simetria vai acontecer sempre que esse parâmetro de massa aqui for negativo. Aí vou ter a chance disso aqui poder ser zero e aí ter esse mínimo aqui não trivial. Né? Então essa é a ideia, né? Esse potencial, esse lambda aqui é sempre positivo, né? Porque eu quero manter isso aqui, sempre pensando que o lagrangiano, né? A parte cinética, quer dizer, menos o potencial. Quem aparece com o lagrangiano é menos o potencial. Então isso significa que o potencial de Higgs é positivo. O potencial de Higgs é isso aqui. Ele vai ter essa forma aqui, lambda sobre 4, que está aqui. E aí aqui, que está aqui. E aqui, que está aqui, mais 4, N2 sobre lambda. Então isso aqui é o aspecto geral do potencial. Esse lambda aqui é sempre positivo, essa parte aqui é sempre positiva também, que é o módulo ao quadrado. Quem pode não ser exatamente positivo é esse termo aqui, porque esse N2 é negativo. Então isso aqui pode ser zero, isso aqui pode ser positivo na região que isso é maior do que 4N2, e isso aqui vai ser negativo. Então isso aqui é que dá exatamente o nosso famoso potencial lá, né, do fundozinho da garrafa. Né? Tem um mínimo, um máximo local aqui em zero, e depois, né, justamente na região em que φ é muito grande, ele tende a mais infinito. Né? E quando φ é muito pequeno, isso aqui tende a zero, esse termo domina, então próximo da origem o potencial se torna negativo, mas depois ele tende a crescer. Então esse é o padrão geral do potencial de Higgs, com lambda positivo para garantir um potencial, né, limitado por baixo. Se lambda fosse negativo, esse potencial ia fazer o contrário, ia descer, né? Ele poderia fazer disso, fazer disso. Se o lambda fosse negativo, é preciso que o lambda seja positivo para dar uma energia que tem um ground state limitado. Né? Um lower bound bem delimitado. Então, essa é a forma. Então, nós estamos pensando nessa região. Esse lambda aqui é muito forte, de tal maneira que o potencial lambda cresce muito. Então esse termo aqui, como um todo, tende a zero. Então a ideia é que agora isso é o geral. No nosso caso especial, o modelo eletrofraco, o potencial de Higgs tem a mesma estrutura, só que em vez de ser um campo, é um dublete de campos. Então basicamente o setor de Higgs, né, da teoria eletrofraca é TI.
E aí menos o potencial de Higgs, né? E aí esse potencial de Higgs aqui, ele é M2, como a gente colocou lá, podemos escrever assim, né? Lambda sobre 4. Assim, porque normalmente pode botar o M2 sobre 2 aqui, se quiser. Bota o M2 sobre 2 aqui e aqui fica 2, tá? Eu vou botar assim dessa forma. Vou botar fazendo nessa, vou adotar essa convenção. Então, por isso, para em vez de aparecer o fator 4 aqui, vai aparecer o fator 2. Pessoal, eu vou fazer o seguinte: 7 horas. Eu dou o intervalinho para vocês descansarem 10 minutos e a gente retoma até isso aqui, certo? Tá? Eu não vou também penalizar vocês, porque eu não vou dar aula até 9 horas, porque eu comecei 5 horas, que aí foi problema meu. Então, mas eu vou dar um intervalinho e a gente retoma, né? Essa é aula siberiana, não é bem russa, não. Aula quase, aula húngara, mas não russa ainda, russa. Aula russa mesmo. Seminário russo, 5 horas de duração, né? Defesa de tese russa, 8 horas de duração, não é assim nessa parte, né? Que pode entrar, você fica amanhã inteira, defesa de tese lá na Rússia, né? É, assim, pode levar o dia inteiro. Com Landau na banca, Bogoliubov na banca, Kodikov na banca, né? Não, isso é assim, qualquer pessoa da plateia pode interromper a hora que quiser. Não sei se ainda agora é assim, mas assim, até uns anos atrás, colegas que eu tive curso de pós-doc, falar que a defesa lá era meio assim, você entrava para defender, a banca podia te ocupar o tempo que quisesse, aí a gente na plateia fazia perguntas. Se eles aceitassem, já era Nobel. Já era Nobel. Se não aceitar, vai trabalhar lá no Uzbequistão, no Turcomenistão, lá, nos campos lá, vira terrorista depois. Então tá, vou adotar essa notação de que aqui apareceria um M sobre 2, só para uma questão de normalização. Bom, tá, então N2 é negativo, isso aqui é importante, N2 é negativo. Então, no limite de acoplamento muito forte, lembrando que isso aqui vai fazer o papel do nosso menos V2, né? Isso aqui porque é N2, que a gente tem V2, né? Então, N2 é negativo, né? Menos 2 N2 sobre lambda. Então, essa aqui é a escala eletrofraca, então a gente vai adotar. Então, é como se a gente fizesse isso aqui, chamar isso tudo aqui de menos V2. Lembrando que V2 é isso aqui. Então, para que lambda tenda a infinito, constante de acoplamento muito grande e energia finita, a gente deveria ter essa condição aqui. O campo de Higgs passa a ser vinculado, que dá H igual a V2. V2 essa grandeza. Então a escala, né, está aqui, a massa do Higgs e a constante de acoplamento estão aqui. Então a gente tem, isso aí é só o setor de Higgs, se a gente quiser estudar. E essa foi a pergunta que foi feita nessa série de trabalhos aí, mas tem uma motivação física para isso. Por que se estudou esse setor dessa forma? Pelo seguinte, daqui a pouco eu vou ilustrar isso. Na teoria eletrofraca, quer dizer, quando tem a quebra espontânea da simetria, o que acontece? O bóson de gauge, quer dizer, a simetria sendo global e sendo quebrada espontaneamente, o que a gente gera? Um bóson de Goldstone. Quando a simetria é local, esse bóson de Goldstone deixa de existir como uma partícula física genuína, legítima, e ele se incorpora na parte longitudinal do bóson de gauge. Então, no setor de Higgs, a gente vai descobrir os bósons aqueles que seriam o bóson de Goldstone. Na literatura é chamado de would-be Goldstone bosons, ou também chamado de pseudo-Goldstone bosons, porque eles não são exatamente o bóson de Goldstone legítimo da simetria global, onde o bóson de Goldstone é uma partícula física. Eles se tornam partículas não físicas
E o que acontece? O bóson de Gage, o que seria o bóson de Boson, ele é absorvido pela parte longitudinal do campo de Gage, quando a simetria é quebrada espontaneamente. Então, aqui, nesse dublete de Higgs da teoria elétron-fraca, nós temos, né, 4 campos escalares reais. Vamos dizer, aqui eu teria um campo Q mais I, deixa lá, Q mais I ômega, por exemplo. E aqui eu tenho um campo V que normalmente a gente faz assim, shifta dessa forma, a parte real, V mais H sobre raiz de 2. Essa é a parametrização padrão que a gente adota. E aqui pode ser um rho. Então a gente tem 1, 2, 3, 4 campos escalares. Quer dizer, isso aqui é uma escolha. Eu já escolhi, então, já que o Higgs quebrou a simetria, o valor esperado no vácuo, o φ do vácuo, a configuração de vácuo do φ, ela não pode ter valor esperado aqui, porque isso aqui tem carga elétrica positiva, isso significaria que o vácuo tem carga elétrica, portanto o vácuo não é simétrico sobre o 1 eletromagnético, então o vácuo tem que ser neutro. Então o vácuo é isso aqui, é zero, necessariamente zero aqui, e aqui embaixo tem que ser V. Mas aí você poderia perguntar, mas o V, o valor esperado no vácuo que está aqui, está na parte real ou na parte imaginária? Normalmente é irrelevante, a gente escolhe na parte real. Então, essa é a configuração de vácuo do Higgs. Pode até botar aqui um V sobre raiz de 2. Professor, o H não é a flutuação, não? O H é que é a flutuação. Exato? Então, você estaria dizendo o seguinte, esse φ0 é assim, ele tem φ0 parte real, mais I φ0 parte imaginária. Então, você está dizendo o seguinte, esse campo de Higgs aqui, ele vai ter que adquirir um valor esperado no vácuo não trivial. Então, você vai dizer que a configuração de vácuo do φ0 real é o V. Aí você vai dizer, então, que o teu φ0 real, ele vai ser V mais H. Então, quer dizer, o teu campo vai ser a flutuação em torno desse vácuo. Tá? Então, o que você está fazendo aqui é isso, você está supondo que a configuração de vácuo do Higgs está toda aqui na parte real, da componente inferior, que é a componente neutra, e aí esse campo aqui, ele vai ter que ser então uma flutuação em torno do vácuo, certo? Então aí a gente bota esse raiz de 2 para normalizar. Então essa é a parametrização usual que a gente adota no modelo, isso aqui independente do gauge. Se o gauge for um gauge unitário, aí a gente zera esse, zera esse, zera esse. Mas, como a gente já sabe, como esse carinha aqui é a flutuação, deixa eu apagar, então só para não me confundir vocês. Então, vamos chegar, vamos deixar assim. Então, quer dizer, o campo de Higgs tem essa estrutura geral. E aí nós estamos assumindo esse vácuo aqui, essa configuração de vácuo. E o vácuo está totalmente, a configuração de mínima energia do Higgs, ela tem que estar totalmente aqui embaixo, porque o vácuo não pode ter carga. Então, esse campo aqui é que tem que ter o valor esperado no vácuo diferente de zero. Esse aqui é o outro. Isso aqui não quebra a simetria eletromagnética. Se eu fizer como ele é real, uma transformação de fase dele, a carga dele é zero, então a transformação de fase não muda aí. Então isso aqui é o nome. Agora você ainda particulariza mais. Esse valor esperado no vácuo de φ0 seria, na verdade, o valor esperado no vácuo de φ0 real. Esse campo é complexo. Mas aí você diz, não, o valor esperado no vácuo está todo aqui. Você pode pegar um vácuo, você tem uma infinidade de vácuos, você escolhe um vácuo. Vou escolher meu vácuo aqui. Então, o valor esperado no vácuo desse cara aqui é zero, e o valor esperado no vácuo do φ0, na parte real do φ0, é o meu próprio V. Então, meu campo de Higgs, quer dizer, a excitação de Higgs vai ser uma flutuação em torno desse vácuo. E aí a gente fez isso aqui. Então, esses três caras aqui, esse cara aqui, deixa eu apagar isso aqui. Então, essa vai ser a nossa convenção, quer dizer, é a notação, é a escolha padrão do vácuo de Higgs, e aqui a escolha padrão de como parametrizar o dublete de campos de Higgs. Vamos deixar a coisa assim por enquanto. Deixa eu só chamar a atenção para vocês, qual é a conexão entre isso e o modelo sigma não linear, isso eu quero chamar a atenção. Vamos olhar aqui uma transformação infinitesimal de SO2 em cima do Higgs. Vamos pensar o seguinte. A transformação de SO2 é aquela fase. Então, a transformação infinitesimal, vou botar assim. A transformação SO2 do Higgs vai ser a expansão da exponencial, né? Vai ser aquela exponencial
inicial, de I, G, aí aqui a gente tem as matrizes, vou botar aqui os parâmetros do grupo, eu estava chamando de ômega A, sigma A sobre 2, atuando em φ. Então, essa aqui é a transformação de SU2 com parâmetros ômega A atuando no bit. Vamos pegar a transformação infinitesimal, vai ser esse objeto aqui atuando, a transformação infinitesimal vai ser IG. Então, isso aqui é a transformação infinitesimal do Higgs em SU2. Então, estou só explicando por que eu estou fazendo isso. Porque nós vamos querer ver qual é, daqui nós vamos ler os bósons de Goldstone. Quem seriam os bósons de Goldstone vão sair daqui. E aí nós vamos ter que relacionar esses bósons de Goldstone com o modelo sigma não linear. Deixa eu só resumir a história aí. O plot da história é o seguinte. Por que nós estamos, quer dizer, por que é interessante estudar o modelo sigma não linear? Porque o modelo sigma não linear vai dar a interação só do bóson de Higgs com ele mesmo, quer dizer, do campo de Higgs com ele mesmo. Mas nós vamos mostrar que os que seriam os bósons de Goldstone, eles saem daqui. Mas, na simetria local, esses bósons de Goldstone, eles saem daí e se alocam na parte longitudinal dos campos de gauge. Então, os bósons de Goldstone, da teoria local, quebrada espontaneamente, eles começam a se transferir, eles vão ser a física dos bósons de gauge massivos. Mas os bósons de gauge ganhando massa, eles ganham parte longitudinal. Então, os que seriam os bósons de Goldstone, eles se tornam a parte longitudinal dos bósons de gauge. Quer dizer, numa teoria sem quebra espontânea de simetria, os bósons de gauge têm massa zero. Quando eu tenho o Higgs quebrando a simetria local espontaneamente, os graus de liberdade do Higgs se transferem para o bóson de gauge, para a parte longitudinal dos bósons de gauge. Os bósons de gauge se tornam massivos. Então a pergunta que você faz é: se eu quiser estudar bósons de gauge, a física dos bósons de gauge longitudinalmente polarizados, justamente a parte longitudinal deles vem dos que seriam os bósons de Goldstone. Então você pode trabalhar o modelo sigma não linear, que vai dar os autoacoplamentos, vai dar os acoplamentos entre os bósons de gauge, e essa física vai ser a física responsável pela parte longitudinal dos bósons de gauge polarizados. Então, se você quer, por exemplo, estudar no LHC, ou como se estudava antigamente no LEP, né, o espalhamento de Ws, por exemplo, longitudinalmente polarizados, na verdade, essa física já estava contida nesse modelo sigma não linear. Então, essa é a ideia. Por isso que a gente vai dar por isso que é importante fazer a conexão entre quem são os bósons de Goldstone que estão aqui e para onde eles vão depois na teoria eletrofrágil. Aí a gente fala, bom, então, para eu estudar bósons de gauge longitudinalmente polarizados, eu não preciso ir para os bósons de gauge. Eu posso ficar no modelo sigma, que vai sair daqui. O modelo sigma, a condição que nós estamos vendo nesse limite de Higgs fortemente acoplados, é essa condição aqui. E essa condição aqui, nós vamos ver daqui a pouquinho, ela define para nós o modelo sigma não linear. Então, é uma teoria efetiva que está saindo no limite em que o acoplamento de Higgs é muito grande, vou colocar assim, né? E a massa ao quadrado, quer dizer, a massa do Higgs sobre o lambda é o V2, com 2 aqui, né? Isso aqui é menos V2, é finito. E é claro, como isso aqui tem de infinito, isso aqui é finito, então a massa do Higgs ao quadrado, quer dizer, a massa do Higgs também tem de infinito. Então, Higgs é como se fosse um limite que eu estou estudando uma física, e aí, claro, na época, quando esses papers saíram, era 87. Na época, qual era o limite que se tinha sobre o bóson de Higgs? Eu me lembro que essas coisas variam muito, né? Em 78, 79, 80, esperava que a massa do bóson de Higgs pudesse ser na faixa dos 10 GeV. Nessa época, a massa dos bósons de Higgs já era na faixa de 60 GeV, né? 60, 70. Depois é que a coisa chegou aos 126, com a supersimetria, tudo, né? Se viu o limite, chegou a 126
GeV. Então, você está lá falando de uma física para energias muito abaixo de 60 GeV, porque na época quem estava operando era o LEP. E o LEP era o pré-LEP nessa época. O LEP começou a operar em 88, 89, né? Mas você tinha energias no centro de massa, quer dizer, as energias dos bósons de gauge polarizados não chegavam a esse valor. Você tinha uma energia acessível, era um experimento mais é menos, que era o LEP, né? Na época que começou, as energias eram baixas. O LEP fechou em 2001 com energia de 204 GeV no centro de massa, 102 GeV por feixe. Mas nessa época aqui, que é praticamente 15 anos anterior, assim que o LEP começou, as energias eram bem mais baixas. Então você estava, com certeza, com toda certeza, trabalhando no limite de validade, em que a energia disponível para os bósons de gauge longitudinalmente polarizados eram bem abaixo da massa do Higgs, estimado na época, que era na faixa de 60 GeV. Então você estava trabalhando nesse limite. Essa é a situação. Tá? É a mesma coisa, pode acontecer hoje. Se nós quisermos estudar bósons de gauge longitudinalmente polarizados, né, com energias abaixo da massa do Higgs, a massa do Higgs hoje é 126 GeV. Então, se a gente quiser estudar bósons de gauge longitudinalmente polarizados, né, quer dizer, com energia mais baixa, uma energia mais baixa do que essa, se for bem mais baixa, a gente está dentro desse limite. Então, vamos colocar que esse limite é um limite razoável. Mas isso aqui transcende, né, ao modelo sigma, a teoria eletrofrágil. Basta que você tenha uma teoria de gauge com setor de Higgs, que você pode fazer isso. Agora, claro, a estrutura do modelo sigma vai depender da simetria. Você poderia falar, se eu pegar um modelo de Higgs comum, modelo abeliano comum, você vai ter a mesma coisa. Só que o teu modelo sigma, em vez de ser um dublete, isso aqui, na verdade, é módulo de φ0 ao quadrado, colocasse módulo de φ mais ao quadrado, mais módulo de φ0 ao quadrado, igual a 2. Né? Então, aqui tem um campo, aqui vai ter a parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, parte real ao quadrado, mais parte imaginária ao quadrado. Então, eu vou ter 4 campos vinculados. Eu teria isso aqui, né? Φ mais real ao quadrado, mais φ mais imaginário ao quadrado, mais φ0 real ao quadrado, mais φ0 imaginário ao quadrado, igual a V2. Então, eu tenho alguma coisa que tem a estrutura de uma 3 esfera. É como se fosse uma esfera no espaço euclidiano, 4-dimensional, com raio V2, né? Ou, se quiser, eu posso dividir tudo isso aqui por V ao quadrado, que é uma constante. Então, eu tenho uma esfera unitária num mundo quadridimensional. Isso corresponde. Então, eu posso eliminar uma dessas componentes em função de outras 3. Então, isso aqui é uma 3 esfera. Então, o modelo sigma está definido, então você está me definindo um modelo sigma em cima de uma 3 esfera. 3 esferas, a gente sabe lá, é essa 3, né? Que pode ser escrito como SO4. É o quociente de SO4 com SO3. Então, a gente tem um grupo de isometria SO4, um grupo de isotropia SO3. Quer dizer, tem toda uma geometria bem definida para esse objeto. Mas isso por quê? Porque o Higgs é um dublete. Mas se eu tiver um modelo de Higgs abeliano, então, eu teria essa condição, φ star φ igual a V2. Meu campo de Higgs é um complexo, vamos dizer, φ, nesse caso abeliano, posso dizer φ, por exemplo, é um campo que mais I vezes um campo ρ, digamos assim, então eu teria Q2 mais ρ2 igual a V2. Isso aqui é um círculo, né? A equação assim, um círculo orbitário, basta dividir por V. Então, isso aqui eu poderia dizer, então, quer dizer, de qualquer maneira, esse setor de Higgs ele vai estar definindo um S1. Né? Na verdade, é o círculo. E aí a gente tem, eu tenho 2 campos, Q e φ, Q e ρ, satisfazendo a essa condição. Essa condição de vínculo é uma interação. Né? A gente vai dizer isso aqui constitui uma interação. Então, eu tenho um modelo sigma, só que é um modelo sigma definido em cima de uma unisfera. Aqui é um modelo sigma numa 3 esfera. Então, quer dizer, qualquer que seja o setor de Higgs, eu vou poder sempre estabelecer um modelo sigma não linear, porque eu vou ter sempre uma equação dessa categoria. Ao quadrado, mais quadrado, mais quadrado, mais quadrado, mais quadrado, mais quadrado, igual a 1. Então, eu posso ter uma 3 esfera, uma 4 esfera, uma 5 esfera, depende da simetria. No nosso caso, da teoria eletrofrágil, o Higgs é um dublete,
Então, um dublete ele consegue definir esse modelo sigma não linear. Então, é isso que a gente está falando aqui. Então, eu estou só querendo dizer que isso é uma característica geral do setor de Higgs. A gente sempre pode extrair um modelo sigma não linear do setor de Higgs no limite de acoplamento de Higgs muito grande e massa de Higgs muito grande. Então, isso é uma característica geral de todo modelo que tem setor de Higgs. Isso eu estou querendo dizer. Depois nós vamos voltar isso aqui mais rápido. Já são 7 horas ali? Então vamos dar um intervalinho agora, se dar uma descansada aí. A gente descansa 10 minutos e a gente responde, tá bom? São 7h05, a gente retorna às 7h15, dá uma descansadinha e a gente vai até 8 horas, tá certo?